Olá, como vai? Vamos lá começar o nosso Sem Tabus aqui juntos. Como você está? Confortável? Está bem? A tua vida no dia de hoje, como se deu, o que aconteceu? Pode ser que alguma coisa mais difícil tenha acontecido, agora você esteja cansado, chateado, já é essa hora da noite, mas calma, não finalize o seu dia assim, não deixe que a sua noite seja comprometida por tudo o que aconteceu durante o dia, pelo menos relaxe um pouquinho, deixe que aconteça alguma coisa assim mais positiva dentro de você, para que pelo menos o seu sono seja reparador e amanhã você tenha as forças renovadas para recomeçar o seu dia. Muito obrigada por sua companhia, por estar aqui com a gente, e essa companhia para a gente é sempre muito importante. Eu convido você a deixar a sua participação quando possível ou agora, quando for conveniente para você, deixando o seu recadinho, a sua participação, a sua interação na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. Tem gente nos acompanhando pela Rádio Novo Tempo, obrigada pelo carinho. Tem gente nos acompanhando aqui pela telinha da Novo Tempo, ou os internautas que também interagem com a gente direto. Bom demais, em qualquer lugar fora do Brasil, muita gente em outros países que nos acompanham. Essa diferença de horário às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas todos os programas ficam disponíveis no nosso site novotempo.com/semtabus, novotempo.com/semtabus. Bom demais ter você. Olha só, de outras vezes já trouxe aqui no programa uma médica que provavelmente você lembra dela, uma figura simpaticíssima, nos ajudou bastante com respostas sobre diversos temas, principalmente na área da sexualidade e relacionamento, claro, e a doutora Cláudia Araújo. E eu, numa conversa de bastidores, descobri que eu deveria trazer aqui o marido dela. Os dois são um casal de palestrantes, como profissionais, médicos, e eles viajam participando de encontros de casais e ajuda muita gente a se encontrar relacionalmente falando, sexualmente também, porque quando o nosso relacionamento está em dia, nós estamos com a autoestima no lugar, alguma coisa acontece que a gente, por si só, promove encontros dentro de um casamento, no relacionamento, enfim. E aí eu estou trazendo hoje aqui o marido da doutora Cláudia Araújo, vem aqui o doutor Régenes de Araújo, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, David. Confortável na situação de falar a respeito do seguinte tema, deixa eu dizer para você por que os homens reclamam das mulheres e por que as mulheres reclamam dos homens, mas, enfim, as queixas masculinas. Confortável para falar disso, vai falar de vocês mesmos. Estou confortável. Yes, gostei dessa resposta. Como é que faz? Por onde começa? Quais as principais queixas ou a principal queixa dos homens com relação às queixas das mulheres? Na verdade, as queixas dos homens são bem reduzidas quando comparadas com as das mulheres. Uma lista das mulheres. As mulheres têm umas 10, o homem talvez tenha só 2, talvez 3. Tá. Mas, na verdade, a principal queixa do homem, claro que está envolvido o sexo diretamente. E a segunda maior queixa do homem, claro, é o cartão de crédito. Então, dessas nós teremos várias reclamações, mas as mães das reclamações são essas duas. Dentro do quesito sexo, vem em que direção? Já sei, as mulheres não gostam de fazer sexo na mesma frequência que o homem. É por aí ou errei? É por aí. Aham. E, na verdade, é o seguinte, talvez ela até gostasse de fazer mais sexo. Só que o homem, às vezes, também não entende, devido à falta de quê? Um pouco mais de comunicação no casamento. Coisas que nós chegamos à conclusão na medida em que nós trabalhamos com encontros de casais, igrejas menores, em que nós temos a oportunidade de conversar mais com as pessoas. Porque o encontro de casal, não sei para quantos conhecem o encontro de casal, como ele funciona. Então, a interação é a nível de muitos casais. Mas quando aquilo é feito em âmbito menor, igrejas menores, com 1 ou 2 palestrantes, que é o nosso caso, eu e minha esposa, nós temos a chance de interagir com os homens em separado, as mulheres com as mulheres. Então, há uma troca de ideias e há um crescimento mútuo. Eu aprendo muito com eles e eles aprendem comigo um pouquinho. Por quê? Porque várias cabeças pensando, e eu já estou com informações que já colhi em outros encontros de casais, e às vezes tem até a solução para um problema que parece muito complexo e não é. Falta o quê? Um pouco mais de entrosamento, falta comunicação. Então, o homem reclama com razão. E o homem reclama de 2 fatores importantes nesse contexto sexual. Qual é? A mulher ela tem 2 armas, ela tem várias armas contra o homem. Estou dizendo contra, não há uma batalha explícita aqui. Mas é que quando o clima fecha, então a mulher ela se fecha também junto com o clima. É aquela ostra. Então, a mulher, nessa batalha em que acaba de se dar início, ela se fecha, ela tem 2 armas. Ela chora e ela fica em silêncio.
contra essas duas armas, o homem não sabe lutar. Se ela chora, o homem fica impotente. Todo e qualquer homem ficará impotente nessa situação, porque ela já está chorando, já está no clímax da sua expressão de estado de nervo. Então, não há mais diálogo, já morreu ali. E o outro, que é pior ainda para o homem, que ele não suporta, é quando ela se fecha. Graças a Deus que não é o caso da minha família. Amém. Quer dizer, que é uma mulher que fala bastante, ela não tem problemas em conversar. Isso é interessantíssimo. E também de se fechar. A gente fala bem, então, mas a mulher que se fecha, e às vezes fica por mais de um mês, eu tenho amigos que se abrem comigo e dizem, faz um mês que a gente não se fala. Eu falei, como que tu vais ficar debaixo de um mesmo teto com uma pessoa durante um mês e ela não fala contigo? Onde é que está o cristianismo? Onde é que está aquela partnership, aquela relação assim de minha parceira? Você se levanta e seus filhos estão aprendendo o que com isso? Meu pai não está falando bem com minha mãe essa semana. Isso é um péssimo exemplo, isso é um legado. Isso vai além de um exemplo, que o seu filho vai aprender que é assim que funciona. E ele talvez vai passar a não gostar de mulher, porque as mulheres reagem muito mal a certas situações. Então, assim, há muitas coisas que a mãe tem que pensar, e que o pai tem que pensar, até para manter as aparências do lar, eles deveriam ter um pouco mais de comunicação. Que se fossem só os dois, a vida se resume entre nós dois, seria mais fácil, porque somos responsáveis somente por aquilo que fazemos. Mas quando há terceiros, há uma plateia que está te observando, esse show pode ter um desfecho bem diferente. Então, a mulher, ao se fechar, ela aniquila toda e qualquer chance de o homem abordá-la, porque ele já não sabe como. E ela pensa que está retalhando de uma maneira. Agora ele vai ver, agora eu não converso com ele. Mas isso é uma coisa que a mulher traz, sabe de onde? Lá da infância, quando ela emburrava. Ela ficava emburradinha, mas como ela era princesinha do lar, deixa, não, vem cá, e senta no colinho do papai, e tudo dá certo, ela, não, papai vai deixar você fazer. Então ela fica feliz. Ou seja, ela sabe que se ela emburrar, ela ganha. E o homem não, o homem é mais ou menos na pancada. Se está emburrado comigo, vem cá, fala, o que foi? A mulher não, mas você não vai bater na mulher. Bom, alguns batem, mas não é o caso aqui no nosso programa. Não estamos falando desse tipinho de homem, né? Não, mas digo assim, o homem, ele resolve muito mais rápido os seus problemas, suas frustrações. Tem um amigo, o Dr. César Vasconcelos, ele diz o seguinte, o homem, com sotaque bem carioca, ele diz, o homem, ele resolve melhor as suas frustrações. Então, e realmente o homem resolve melhor. Mas por quê? Porque a coisa é aqui e agora, não vai ficar para depois. E a mulher leva para depois e muito depois. E aquilo, infelizmente, vai traduzir um não, uma porta fechada no sexo. E essa aí, para o homem, é a maior das frustrações e a maior das reclamações. E o que você diz com relação a essa frustração? Quando você está falando com os homens e eles trazem essa queixa, como vocês vão costurando uma saída para isso? O homem não colabora para que esta mulher se feche também? Qual é a parte do homem? Como que você trabalha essa questão com ele? É que é o seguinte, o homem, na verdade, ele consegue falar do que ele está passando, o que ele está sentindo, ou o que se resume aquele momento em poucas palavras, ele já atingiu o seu objetivo. A mulher não. Tem uma doutora amiga nossa, que é endócrino, ela diz sempre o seguinte, que a mulher não quer resolver o problema, ela quer falar. E o homem nem sempre quer falar, mesmo porque nós temos um volume de palavras muito menor para o dia. Então, eu já não vou saber precisar o número de palavras, mas geralmente está em torno de 1/3. Vocês têm 2/3 do que nós temos. Então, o homem, quando chega em casa, ele já falou tudo que tinha que falar. Então, ele quer diálogos curtos, objetividade, brincar com os filhos. Então, a mulher não, ela ainda tem 1/3 guardado na manga. E alguém vai ter que ouvir. Então, naquela necessidade, ela não se adequou ainda, que há várias necessidades na casa, e que, minha esposa, é ótimo me falar disso, vamos distribuir melhor as atividades da casa, todo mundo fazendo alguma coisinha e tal. E é interessante isso, porque a criança cresce com uma noção de serviço, que a coisa não acontece, não cai do céu. Alguém fez para que aquilo estivesse na mesa para ti. Então, nesse contexto, as pessoas, às vezes, chegam a ponto em que ele não quer ouvir. Não é o meu caso, eu sou um bom ouvinte. Mas há pessoas que não querem ouvir. E se há problemas, ele quer ouvir menos ainda. Depois a gente fala sobre isso. Por quê? Nesse momento ele só queria comer. Depois falamos.
talvez depois não vai chegar, mas pelo menos não haveria briga durante o jantar. Mas se ele põe as cartas na mesa, não quero falar sobre isso agora, e ela já se coloca numa posição de defesa, vamos falar quando então? Já acabou o clima. Nem agora e nem depois. Não haverá mais clima, porque mesmo que houvesse agora, ela vai saber que ele está ouvindo por obrigação. Já não é mais o que ela queria. Ela queria um clima de alguém falando, que alguém quer ouvir, amor. O que foi? O que aconteceu? Isso é que ela queria, mas não vai acontecer, porque ela já sabe que ele não quer ouvir. Então, já se fechou aqui. Não é nada, deixa para lá. É assim. Só que ele vai ter uma resposta hiper negativa por aquilo que ele falou. O preço pode ser alto. Que é o preço da falta de sexo, por exemplo? Muito alto. Tá, então vamos lá. Qual o seu recado nesse momento para os homens? É o recado que eu digo ali, no encontro de casais, no momento que você está conversando com eles, olho no olho, mas agora aqui na TV e no rádio. O que você orienta aos homens para que essas situações sejam evitadas? Elas são de praxe, acontecem, ok, vamos dizer que é o padrão, mas vamos quebrar esse padrão. Como é que funciona? Porque senão vai ficar sempre nesse desencontro. Olha, geralmente eu começo com o seguinte aspecto. O homem, ele é muito bom no que faz quando ele está fazendo o cortejo. Todo macho é assim. Então, desde o pavão aqui no Centro-Sul, o boto lá na Amazônia, o boto é o herói dos cortejadores, o golfinho, tanto nós quanto o americano, quanto o golfinho africano. Então, todos eles são ótimos, os mamíferos, se bem que o pavão não é mamífero, mas os mamíferos são ótimos em fazer o cortejo. Então, o que acontece? O homem esquece do dom do cortejo. E depois ele não joga nada e quer massagem, usando uma terminologia bem de futebol. Então, se ele não faz nada e quer recompensa. Então, outro dia, citando um exemplo, eu estava dirigindo com meu filho, estávamos descendo aí, acho que, não sei se foi a Imigrantes, e lembro que eu vi, não foi a Imigrantes, foi a Anhanguera. E tinha um pontilhão enorme desse trem de ferro, e estava pichado de branco, Márcia ou Maria, pela distância não se vê bem, Márcia, eu te amo. E eu fiquei pensando, como que aquele sujeito chegou lá em cima para pichar aquilo para Márcia ou para Maria? E a motivação dele em pichar aquilo lá em cima. Então, assim, esse é o cúmulo dos cortejos. Eu já pichei muro, não aconselho fazer isso, hoje em dia é da cadeia, antigamente não dava. E só pichei para 2 namoradas. Me dei mal, mas tudo bem. Eu digo o seguinte, que a verdade... Você não pichou para a Cláudia, foram outras namoradinhas. Não, para pichar eu morava na África, estava difícil de pichar para ela. Mas eu fiz uma capa do convite de casamento que ela adorou. Uau! Mas enfim, para dizer o quê? O que leva o homem a pichar, a fazer alguma coisa de diferente, quer me mostrar, eu sou o pavão da região, eu estou abrindo a minha cauda aqui. Isso aí morre no casamento, o cortejo acaba ali. Mas para muitos, infelizmente... ele quer continuar ele quer continuar com um sorriso lindo, ele quer uma mulher arrumadinha, ele quer aquela profissional que chega em casa com a cara boa. Bom, se ele é profissional e chegou em casa de cara ruim, ela também tem o direito de chegar em casa com a cara ruim. Não levar para casa os problemas do trabalho é uma prerrogativa. Eu começo bem por aí. Eu não levo. Talvez eu leve um pouco da sobrecarga. Minha cara não está ótima, mas eu estou bem, eu estou dando sorriso, trato bem meu filho, trato bem a minha esposa. Eles não têm culpa. E vem dela também, isso é uma maravilha. Só que nem todos somos iguais. Então, o homem, primeira coisa, ele esquece do cortejo, ele chega em casa de cara feia e ele quer recompensa. Então, eu falo para eles também, pessoal, vamos acordar, vamos chamar o time perto aqui, ó, tipo um Filipão antes do 7-1. Cheguei, vamos conversar aqui, né? Então, antes que acabe o jogo. Então, vamos conversar. Então, mas infelizmente, nem todos estão prontos a fazer isso. Então, e isso traz consequências irreparáveis às vezes, porque ela sai falando ali para todas as amigas dela que meu marido é assim, porque meu marido faz assim. Por quê? Porque ela já se acostumou que outras vão ouvi-la, ele não. Então, se ele mudar a abordagem, tem uma frase em inglês que é linda, diz, approach is everything. Então, a abordagem é tudo. Você pode até insultar alguém, mas com jeitinho até rir. Então, a abordagem é tudo. E falta muito disso no homem. Ele se esquece que ainda está em jogo o cortejo para o acasalamento. Porque, diferente dos animais, o homem continua se acasalando para o resto da vida. Então, para que haja acasalamento, deve haver a corte. São coisas que a gente joga no encontro de casal bem forte, tipo uma lavagem cerebral. Eu chego a falar a mesma coisa talvez 7 ou 8 vezes, porque entra, de tanto falar, entra. Então, esse é o fator número 1. Mas aí, eu e a Cláudia interagimos com perguntas
que eles fazem, nós levamos anotadas as perguntas, ela faz com as mulheres, levamos anotadas as perguntas, e nós tentamos fazer isso aí em aberto para que elas também ouçam, porque tem que haver da parte delas também uma sessão, porque de repente o cara chega para ela com um buquê de flores e vai falar, o que você fez de errado? O cara está tentando ser o melhor, o cara nunca comprou um botão de rosa, aí o cara me compra um buquê, ela olha para ele, o que você fez de errado? Já acabou. Ele vai chegar, doutor, deu tudo errado, o que eu fiz de errado? Já joga na cara do buquê, já vai embora, vou assistir minha televisão. Entende? Então, tem que haver também das já duas... Já quebra o clima total, né? Totalmente. Olha, pessoal, quem está falando aqui é um homem que, olha, sabe o que é cortejo, viu? Vou só contar, vou contar. Posso contar, Cláudia? Vou contar. Do fax, vou contar. Cláudia está aqui ouvindo tudo, quando ele diz assim, ela sabe, eu gosto de falar, ela está aqui e é verdade. Um dia ele se apaixona pela Cláudia, né, doutor? Estava na África do Sul, ela no Brasil, ele já tinha visto a Cláudia uma vez na vida. Enfim, vários detalhes nessa história, mas um dia ele manda um fax para o trabalho dela, na época do fax. Manda um fax para o trabalho dela. Qual era o texto, doutor? Bom... Se ela não aparecesse em agora 2 que estamos dias? em aberto, e tem algumas câmeras me olhando, a verdade é o seguinte, é que naquela altura, ainda não era muito popular o e-mail no Brasil. Isso. Já para nós lá, quando eu morava, né, era popular, o e-mail entrou para nós em 89, 90, aqui 92 para 3. Então, eu procurei pelo Hospital Adventista de Manaus, onde ela servia como obreira, e não havia e-mail. Contactei alguns setores aqui no Sul, não há e-mail, é fax. Eu pensei, bom, vou ter que me expor para algumas secretárias que vão ler esse fax antes de chegar às mãos dela. Então, eu pus um texto bem objetivo. Vamos lá. Eu disse, doutora Cláudia, espero que ainda esteja trabalhando nesse hospital, mas caso não esteja ou não receba uma resposta sua nas próximas 48 horas, eu te encontro de qualquer maneira. Isso lido com um pouco mais de ênfase, tá? Abertura para um monte de interpretação, né? Eu te encontro de qualquer maneira. E encontrou. Estão casados há 15 anos. Tem um filho lindo de 11 anos, né? Tem 11 anos de idade. Que coisa bonita, né? Então, estamos falando de relacionamento a partir de experiências, inclusive, de saber o que é abordagem, do que é aproximação, do que é a conquista, do que é o amor, o afeto, a sexualidade, né? Coisas boas. Nós vamos para o intervalo agora e já voltamos daqui a pouquinho conversando com o Dr. Régenes. Não saia daí, até já. Sem Tabus no ar, e hoje o tema é por que os homens reclamam das mulheres. Depois eu falo por que as mulheres reclamam dos homens, tá? Tudo bem, mas hoje é a vez deles. Pelo menos eu trouxe um representante aqui para falar com a gente hoje a respeito desse tema. E anteriormente falávamos a respeito da principal queixa, que os homens reclamam que as mulheres se fecham para o sexo, fazem greve de sexo, fazem isso também, né, doutor? Isso não é legal, não é bonito. Mas enfim, vamos continuando a falar aqui sobre esse tema e você participa quando quiser. Ver se você se identifica, se você não se identifica, você se defende ou você diz assim, é isso mesmo que acontece aqui em casa, mas não é para ficar só na queixa, na reclamação. A gente quer chegar a um ponto de você entender que é preciso haver um encontro, tá bom? Fica aqui no nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia. Dr. Régenes de Araújo, na nossa conversa aqui hoje, falando a respeito do tema e no quesito ainda reclamação dos homens sobre sexo. O que mais queres dizer? Bom, na verdade, ainda sobre o cortejo, vamos colocar assim, alguns homens têm o hábito de agradar sempre. Então, aí o cara também está falhando, porque se agrada demais, aí deixa de ser notado. Sério, porque é tão comum. Isso será notado quando ele deixar de fazer. Olha como é que a mulher... Você faz isso com a Cláudia, às vezes? Não, eu sou um marido exemplar. Eu não tenho problemas. Não fez uso disso ainda? Não, eu não deixo passar uma data comemorativa nossa, ou um aniversário dela, ou o dia do médico. Então, essas datas sempre estão entre nós. Sempre estão entre nós. Por quê? Eu sei que são importantes para ela. Então, assim, algumas pessoas terão ou não o direito de reclamar quando eles não participarem. Então, os dois times têm que estar jogando. Agora, um detalhe que às vezes não é legal é o seguinte: há homens que nunca fazem nada. Quando eles fizerem alguma coisa, a mulher tem que comprar fogos de artifício, chamar as amigas e festejar.
E se ele arrumou a cama de manhã cedo, isso é motivo de glória. Só que elas olham, não fez mais que obrigação. Então o cara já está entendendo, ele nunca fez nada. Sempre alguém fez por ele, ou quando morou numa república, ninguém fez. Ninguém está nem aí. O homem não tem os mesmos valores de uma casa embelezada que a mulher. Ele vai achar muito legal se estiver embelezada, mas se não tiver, ele está tranquilo. Então, mas a mulher, ela se incomodará com algumas coisas que o homem não se incomoda. Então, se ele fez alguma coisa para ser notado, notem. Nota porque já está tentando, já não é peculiar do homem. Eu não acho difícil, doutor, que aquela moça lá, sobre quem o rapaz escreveu no Pontilhão em São Paulo, Márcia, eu te amo, ela tem olhado para aquilo e ridículo. Não acho difícil, viu? Que ela tenha reclamado de tão grande expressão de amor. Também acho. O pior é isso, o risco de vida ao qual ele se submeteu e a pouca valorização. Esse mundo é muito injusto. Ai, mas, por então, favor, ainda do cortejo. Sim. Para terminar, então, tem que haver essa percepção por parte de quem recebe o cortejo. Porque se você vê no meio ambiente, no mundo animal, poxa, fui longe nessa. Foi longe. Mas há uma reciprocidade, ela aprecia aquele ato. Então, tem que haver uma apreciação. E, infelizmente, o homem também ele espera uma apreciação instantânea. Ou ele delineia um sistema onde a mulher cortejada é obrigada a ter uma reação instantânea. E, às vezes, ela não tem. Voltamos no ponto da comunicação. Porque agora eu já fiz isso, já paguei um jantar caro e agora tem que rolar. Aí é falha dele. Então, assim, as falhas existem, as reclamações sempre existirão, mas eu tento advogar sempre os dois lados. Assim, ele não pode esperar demais e ela, quando receber o menos, fique feliz, que já está recebendo alguma... Porque o homem, ele, por natureza, ele não é tão polido. A gente se faz para agradar vocês. O homem, ele é mais largadão. Veja como é que dois amigos se encontram. E aí, cara, beleza? Uma pancada, uma bate. A mulher, querida, cada um é um. E as pessoas têm que aprender a apreciar essa diversidade que faz a beleza das coisas. Então, aprenda a apreciar o pouco que ele te dá fora do que ele é para você. E isso é importante. Você acredita, então, que dá para haver um encontro, um equilíbrio, esse homem no seu papel, essa mulher no seu, mas que não fique tão distante, que esse homem aprenda, que ela também aprenda, que se aproxime, né? Eu gosto de colocar assim, porque muitas vezes fica assim, não, o homem é assim, a mulher é daquele jeito, e é assim mesmo. Eu acho que dá para ser diferente, dá para se aproximar. Eu acho que o plano original de Deus é que haja essa aproximação, mas precisa ter essa sensibilidade, né? Exatamente. Esse cuidado, desse respeito, dessa ligação. E aí entramos no cartão de crédito. Eita, agora que o bicho vai pegar. Exatamente aí que a mulher se dá mal, é onde eu ouço as reclamações. Por quê? Se ela chega toda assim encostando, porque quer comprar alguma coisa. Que triste. Que lamentável. Porque ele já sabe que é assim, porque ela o levou a ver a coisa dessa forma, porque ela sempre fez assim. Mas ela também diz assim, tá se encostando porque tá querendo sexo. Por isso que deve haver o quê? O equilíbrio. Ellen White já falava sobre isso. Equilíbrio em temperança. Não? Tem que haver uma harmonia sempre, para que qualquer estalo, qualquer cutucão de cada lado, já alguma coisa pode até rolar. Ou não. Não é obrigatório que role, mas já ficou ali a insinuação. Se amanhã ela estiver melhor, rola. Mas e por que essa insinuação não serve para o cartão de crédito? Porque é o seguinte, ela funciona mais ou menos como o cão e o gato. Qual que é a diferença? O cão e o gato. Você quer que o cão vá lá para fora, na noite de inverno, está nevando. Bom, não neva no Brasil, mas não morava fora, funcionava legal esse exemplo. Mas enfim, mas está frio lá fora. E você não quer mais o cão dentro de casa, está na hora de o cão sair. Então você faz o quê? Você pega um ossinho, um pedaço de carne e o cão já abre os olhos. Ele já está pronto, ele quer. Aí você vai chegando perto da porta, ele sabe que ele vai sair e aquela porta vai se fechar após ele. Mas ele ganhou o quê? A carninha, o osso, o que seja. E ele saiu. Então, é o seguinte, o gato, a motivação do gato é o seguinte, o cão vai estar lá fora e quando ele entrar, ele vai te tratar da mesma forma. O cão, ele tem ele volta, ele obedece os seus comandos. O gato, ele já é se você sair daquela casa, aquele mesmo cão que você pôs para fora várias vezes, ele vai te acompanhar, ele segue a mudança. O gato não, ele vai ficar ali para quem continuar dando a comida para ele. Então,
O homem, voltando para o nosso campo agora, Por favor. o homem, no contexto aí de agradar ou ser agradado, ele vê que o gato está se esfregando. O gato, por si, ele nunca se esfrega. O cão se esfrega o tempo todo, com ou sem recompensa. Tu toca, ele volta, tu toca. O gato não. Se o gato se esfregou, ele quer uma coisa. Ele quer cola, quer comida. Então, ele sabe que é uma coisa ou outra. Então, tem que quebrar esse estigma de gato. Tem que agir mais como um cão, que é solidário todo o tempo. Aí a mulher se esquece, ela age exatamente como o gato. Se ela se esfregou, ela quer alguma coisa. E isso aí é terrível para o homem, que ele aceita. Ele faz como o cachorro que vai lá fora e fica lá trancado. Gente, pois eu jurava que isso era coisa de homem. Que só era comida ou colo. Passou disso, não. É a síndrome do gato, pertence à mulher? O felino, por isso que toda mulher gosta de gato e nós odiamos o gato. Ah, tá. Em Então deve geral. ter alguma coisa estranha aí, porque eu não sou O fã homem de gosta gato. do cão. Você gosta de gatos? Não. Olha aí, Quebrei uma exceção aí. você é sempre Sou uma exceção. Então, mas para dizer o quê? A síndrome felina, ela pertence à mulher, infelizmente. Aham. Então, bom, quem sou eu para dizer isso, não é? Mas Tá. é o que eu tenho observado Tá. nos meus poucos 49 anos de vida. Então, assim, essa síndrome felina, ela faz com que esses homens se abram conosco em encontros de Sim. casais, dizendo o seguinte, bem claro, bem transparente, bem plano. Se ela vem se esfregando é porque quer alguma coisa, vai comprar, quer que a mãe venha aqui para casa. Para aí, doutor Régenes. Cláudio, você está ouvindo isso? Você concordaria, se estivesse aqui, você ia apoiar o Régenes? Ah, ela está dizendo que não, que ótimo, mas tudo bem. Pois é, por isso que a cadeira agora é minha. É sua. Enfim, mas para dizer o quê? Que infelizmente isso aí traduz uma realidade com a qual ele se acostuma, mas ele não gosta. Claro. Então, ele está sempre vivendo uma realidade que ela não o procurará de graça. Quando eram noivos ou quando eram namorados, ela o procurava e tá, amorzinho. Mas para ela se aproximar dele tem que haver um interesse maior. Quero trazer a mãe para ficar aqui em casa um mês. Alguns casais não suportariam isso. A minha sogra é uma sogra querida, eu já fiquei com ela 3 meses em Moçambique. Mas eu digo assim... Não tinha como ela voltar fácil, né? Bem que eu tentei. Mas, enfim, para dizer o quê? Essa síndrome de estar se esfregando para conseguir alguma coisa faz com que o homem se sinta usado. E vai gastar não sei quanto, e parcelou e não me contou, e fez uma compra justo quando nós não podíamos. Porque é aquela mulher que geralmente depende muito do marido, não é uma pessoa autônoma, não tem uma profissão por fora. Então, assim, ela vai se vender barato. Essa colocação é o que a gente ouve dos homens. Isso soa muito mal quando vem de um marido, entendeu? Se eu lesse numa revista ou ouvisse no Zum Zum Zum, mas quando o marido está me dizendo isso, fica muito mal. E fica pior ainda quando é uma mulher cristã, que está se vendendo barato. Então, isso aí são reclamações de homens cristãos, que gostariam de ter uma relação um pouco melhor. Nós já falamos em alguns programas aqui no Sem Tabus a respeito de mulheres, quando você usou a expressão se vendem barato, algumas mulheres, por exemplo, que se negam a fazer sexo em troca de algum sim ou algum não, quando você ceder ao meu desejo, vai ter vida sexual novamente, enquanto não, a gente também chama isso de barganha, uma barganha desonesta, né? Porque nós não deveríamos colocar outras questões dentro da nossa sexualidade, porque traz em retorno prejuízo para a gente mesmo, né? É claro que eu estou aqui te ouvindo e ainda espantado, porque, gente, eu ainda diria que isso é a cara do homem, de ter uma aproximação e uma abordagem quando ele tem interesse para o sexo, porque as mulheres reclamam muito de que os homens só têm uma aproximação mais delicada se eles estão querendo sexo, se não vira para o lado e dorme. Nunca tinha pensado, quer dizer, não é que nunca, mas assim, é mais complicado de a gente ver essa mulher usando dessa maneira, porém, quando eu me recordo e quando estou aqui fazendo uma leitura do que elas também trazem como queixa, eu tenho que dizer assim, doutor, parece que você tem razão. Ó. Mas veja bem, eu estava sendo pontual sobre o cartão de crédito. Claro, Sim, claro, ela claro. quer comprar E eu alguma... pontual com relação ao sexo. Sim, sim, sim. Então, veja bem, essas reclamações, elas, como eu te disse, que vêm de pessoas da nossa comunidade, sim. infelizmente, se você for olhar, se você for tecer um perfil, elas pertencem aos dois lados, como você acabou de pontuar aí, que você julgava ser assim, aos dois lados. Só que elas vão se alternar de acordo com o quê? O lar onde prevalecer menos diálogo, ou prevalecer mais um machismo da parte daquele que provê o pão para casa, ou prevalecer mais aquela dicotomia onde tem dois disputando o controle da casa. Então, cada casa vai ter
o seu perfil, não é? Então, o que eu estou falando aqui é no geral. Claro, Então, claro. Não quero me ofender ninguém, não é? A ideia não era essa. Nem fechar uma questão em Não cima mesmo. sem desconsiderar justamente a particularidade de cada um. Mas é interessante pensar, porque quando fala a respeito do dinheiro, dos ganhos, das finanças, incomoda mais de fato o homem mesmo, né? Isso é praxe. E com relação ao sexo também. O que mais, porque os homens reclamam das mulheres, ainda tem o que dizer com relação às finanças? Ao cartão de crédito? Não, acho que o mais aí seria como chover no molhado, não é? Tipo, já sabemos que o que incomoda mais é isso por aquilo, é uma troca, é como tu disseste, uma barganha, não é? E o que foge disso aí cai no emburrar, fica emburrada um mês, depois de repente ela começa a sorrir de novo. Não, ela está se abrindo, mas que contexto é esse? Dois adultos, pais de família já, que contexto é esse? De se emburrar, de se fechar por dias, que realidade é essa? Eu gostei quando você colocou, por exemplo, os dois bichinhos lá, o gatinho e o cão, e você fala, tipo, a síndrome do gato, né? Que tem aquele interesse, senão ele está na dele, não se importa com tudo mais. Já o cão tem aquela coisa de vai atrás da mudança, pula, volta, brinca, parece que não guarda mágoas. Mágoa é muito uma coisa que mulher guarda, né? E homem já resolve de outra maneira os conflitos. Que também nem sempre isso é tão positivo, porque dá-se a impressão de que ele não se importa. Que já resolveu, já falei sobre tudo, acabou, passou. E para ela ainda falta resolver. O que faz nesse desencontro também, doutor? O pior é que quando ela desemburra, não quer dizer que a mágoa passou. É isso mesmo. Ela vai lembrar na próxima briga. Tu te lembra? O cara já briga, nós brigamos, foi. É mesmo, já passou, porque o homem, ele é muito da hora, ele resolve ali naquela hora, e a mulher não, ela vai guardar por anos, talvez no último dia da vida ela vai dizer, eu te perdoo por aquele dia, ele vai até aceitar, desculpa, nem lembra mais, se ela está perdoando, tá bom demais, mas é que essa dificuldade do perdão, ela é maior na mulher mesmo, a mulher tem um coração maior, mas também tem mais espaço para guardar coisas ruins. Então, a proporção do coração é como uma casa grande, quanto maior, mais tranquila tu vai juntar ali dentro. É mais ou menos isso aí. Então, o coração da mulher é muito grande, ela é mãe de todos, ajuda todos, mas também guarda muita coisa ruim ali dentro. O homem tem um coração menor, mas é bem seletivo o que vai guardar. Não guarda rancor. Se eu não gosto de alguém, cara, eu não gosto. Então, eu vou trabalhar, eu vou orar por isso, porque assim a Bíblia me diz, aquela distância, aquela pessoa, vou tentar não ser plástico, aquela coisa toda. Mas eu tenho a minha definição, que essa pessoa é uma pessoa que eu vou manter distância, por isso. Agora, infelizmente, a mulher não, ela tenta fazer a coisa mais poética, mais não tem porquê. Tem porquê sim, o porquê, por causa disso, disso. Mas a mulher, ela tenta mascarar, fazer um ambiente mais cor-de-rosa, como o teu, assim. Como o meu. Nós vamos dar uma pausa para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as prioridades. Quem prioriza o quê? Homem prioriza aspectos A, ela aspectos B. E, novamente, a gente continua naquela ideia. Que tanto desencontro, né? Mas, enfim, o tema geral do programa é por que os homens reclamam tanto das mulheres. Mas eu não estou dando muita folga, não. Você está vendo, né? Eu estou ali defendendo o nosso lado, porque senão vai ficar difícil aqui. O que você acha? Intervalo rapidinho, mas antes uma dica, visita nosso site novotempo.com/sem tabus, pede a revista Família Feliz, uma revista para te ajudar a pensar e a estudar e a treinar um pouco mais o seu relacionamento, a sua postura frente aos seus relacionamentos. Eu gosto demais de oferecer a você essa possibilidade, já que muita gente está precisando, querendo, recorrendo a algum tipo de material que possa dar um norte, uma luz, e essa é a nossa proposta. Essa é a sua Novo Tempo, uma TV, uma rede de TV e de rádio sempre preocupada com seus relacionamentos, com seu bem-estar, com você. Então, este é o seu Sem Tabus, também para falar de sexualidade e relacionamento. Hoje a nossa conversa com o Dr. Régenes de Araújo e estamos conversando sobre essa coisa gostosa dos desencontros que parecem, ser alguma coisa que venha como prejuízo nosso, mas se olhar direitinho, dá um gosto gostoso, um jeito jeitoso de a gente viver bem em casamento, em relacionamento, você não acha? Então tá bom, a gente volta rapidinho e já voltamos aqui nessa conversa boa. Até já.
Vamos lá, a última parte do Sem Tabus. Por que os homens reclamam tanto das mulheres? E aí, maridão, anda reclamando o que da mulher? Quais as queixas? Tá, não adianta falar pra mim também, né? Fala pra ela, conversa com ela, mas fala com jeito. E você, mulher, anda reclamando desse marido por que cargas d'água? Anda falando pras amigas ou tem dito pra ele? E dizer é dizer bem dito, sabe? Assim, às vezes a gente também fala daqui que precisa dialogar, que precisa conversar, jogar as cartas na mesa, mas a gente não sabe como, né? Já joga assim pesado, já chega chegando, cobrando, exigindo. E aí, querida, nem relacionamento, nem marido, nem casamento, nem sexo, nem nada. Fica difícil pra gente, né? Precisa ser mais inteligente do que as nossas emoções pedem, porque às vezes as emoções tiram a gente do eixo e aí as coisas ficam muito difíceis para o nosso lado. A nossa conversa aqui com o Dr. Régenes de Araújo, é palestrante, ele vem trazendo algumas queixas que já no dia a dia ele ouve nos encontros de casais, enquanto conversa com os amigos, com os homens que trazem as suas dificuldades nos relacionamentos. E aí a gente joga aqui para você conversar também, pensar a respeito disso. Dr. Régenes? Então, vamos falar um pouquinho de prioridades? Vamos. Quem prioriza o quê? O que o marido prioriza? Nos blocos anteriores falamos a respeito de uma área muito sensível entre homem e mulher. Sexualidade, as finanças, quando toca no cartão de crédito, no bolso do homem, aí ele já fica assim, opa, mexeu no meu brio, né? Assim, eu sou o provedor aqui, vamos colocar ordem na casa. Então, a gente pode continuar nessa mesma pegada falando de prioridades. Prioridade para homens e para mulheres. Veja bem, no contexto de priorização, o homem vai sempre priorizar por uma questão já mais do que bíblica, talvez, que ele como provedor, ele vai sempre priorizar o trabalho, ou o dinheiro, ou ambos, que um é o resultado do outro, e ele vê como um fracasso total quando ele não consegue prover aquilo. E isso afeta muito o psicológico do homem. Tem muito homem buscando por Viagra, quando o Viagra é o trabalho. Então, se o trabalho estivesse bem, não precisaria do Viagra. Mas por quê? O homem tem aquilo como o seu status quo, aquilo para ele é a sua autoestima, ali é tudo. Então, ele vai priorizar aquilo, ele vai trabalhar mais horas, caso aquilo não esteja dando o que ele necessita que dê, ele vai se meter em maiores empreendimentos, ele vai cada vez mais imergir naquilo. E a mulher vê isso como o quê? Uma perda. Ele só pensa no trabalho. Sim, porque isso para ele é prioritário. E para ela, o que é prioritário? A família é prioritária. Os filhos têm que estar bem, a casa tem que estar bem. Então, cria um clima onde talvez ele não reconhece a prioridade dela, ou não aplaude como deveria, e é recíproco. Ela não reconhece, não aplaude, não vê que ele necessita daquilo até para funcionar. Como minha esposa brinca por ser gineco, a mulher para funcionar não precisa muito. O homem precisa mais para funcionar. Então, o que acontece? Bem ou mal, a mulher até funciona sem a motivação. O homem não funciona. É verdade. E isso gera outros problemas de ordem muito maiores. Então, ao ponto de alguns se matarem. Então, assim, suicídio é uma presente nessa. Então, assim, as pessoas não entendem que não é uma PA, é uma PG. A coisa cresce meio que escalonado. E ao crescer, cada vez mais a família fica menor e ele passa seu centro das atenções dele mesmo, porque ele está em xeque-mate e ele não tem como receber esse apoio da família. E, para piorar tudo, a mulher tem, nesse contexto de gestão da família, ela quer controlar também o marido. E o homem, para ser controlado, é mais difícil. Ela até controla, ela não sabe a força que ela tem, ela controla tudo, mas se ela expuser as cartas como ela gostaria, aí não vai dar certo. Então, teremos mais um problema. Já havia um, agora tem um enorme, oriundo do primeiro. Porque ela não sabe o que está dizendo, ela quer controlar tudo, quer controlar a minha vida. Pois se eu faço isso, é porque eu preciso fazer. Então, isso tudo vem como desculpa a palavra, como um vômito. Ele põe para fora isso de uma vez só. E para quem for, qualquer um vai ouvir, ele vai falar isso, bem ou mal. O homem não faz fofoca, ele se abre, ele se desabafa com qualquer um, pode ser com o barbeiro, qualquer um, ele vai falar de muito. Então, o que acontece? Ele vai falar pouco. O que acontece? Nessa questão de priorização, ele nunca vai reconhecer que está sendo reconhecido. Olha que um trocadilho. Porque, por mais que ela às vezes faça, ele vai sentir que está pouco.
E isso aí é uma desgraça, não só para o sexo, mas para o casamento como um todo. E o que fazer com isto? Como é que administra isso? Como é que toma consciência e parte para a ação? Essas coisas são o padrão, fazem parte do padrão, da postura do homem. Dá para fazer diferente? Dá, e eu volto no primeiro, eu estava esperando essa pergunta sua, eu volto no primeiro paradigma que eu teci aqui. Veja bem, que eu já te falei, não sou escritor de livros, não tenho autoridade nenhuma nessa área, mas é que é tanta experiência que a gente passa por ela no contexto de palestras e encontros de casais, que você passa a entender um pouquinho da coisa. Na Veja prática bem, mesmo, a né? prática do dia a dia. Exato. Então, voltamos lá no primeiro. Qual que é o primeiro? Conversar. Entender o que se passa dos dois lados. Eu e a Cláudia, é uma piada. Nós estamos juntos há mais de 16 anos e pouco. A gente vira motivo de chacota entre os amigos que nós viajamos, não se ouve música no carro. A gente viaja viagens longas, a gente curte viagens longas, em família principalmente. A gente conversa o tempo todo. Meu filho fala assim, posso falar um pouquinho agora? Porque todo mundo está conversando, faz parte conversar. Então, no nosso rádio nas viagens, a gente chega, um amigo meu me ofereceu um pendrive que salva não sei quantos gigas, que eu posso gravar muito mais música, eu penso comigo, eu não vou ouvir mesmo, porque para o trabalho eu dirijo 60 segundos, eu já chego no meu trabalho. E em viagem estamos sempre juntos. Então, estando juntos, eu raramente ligo o rádio, porque nós conversamos. E conversando você vai entender os problemas e a magnitude desses problemas um para com o outro. Doutor Régenes, esse diálogo, ele evita conflitos ou ele resolve conflitos? Ambos. Dá para fazer e a mesma coisa? saudável. Porque se não houver, quando duas mentes estão conversando e sempre em acordo, só uma está pensando. Você parou para pensar nisso? É verdade. Se você só concorda, você não está pensando, ele está pensando por ti, tu apenas concorda. Então, tem que haver, e se você é casado com uma gaúcha, sempre haverá divergência. Então, você sempre terá um motivo para... Mas é muito saudável, porque ela tem que saber como eu penso e eu tenho que saber como ela pensa. Porque ela não pode ser moldada à minha imagem. Eu tive uma formação diferente, tive uma vida antes de conhecê-la bem diferente. Eu me fiz fora do Brasil, fiquei anos fora. Quando eu a conheci, eu era uma pessoa, ela era outra pessoa. Então, quando nós nos encontramos, ela não pode ficar a minha imagem, muito menos eu a dela. Então, nós temos a nossa característica, a nossa personalidade, e isso vai fazer a beleza do nosso casamento. Ela sabe que algumas coisas é melhor lidar com isso, você vai lidar com isso, me ajuda nessa. E vice-versa, meu amor, vai que é tua. Agora, doutor Régenes, eu estou falando com um homem bem formado, um homem estudado, casado com, da área de saúde, a médica da área de saúde, a esposa da área de saúde, enfim, duas pessoas com uma excelente formação acadêmica e, enfim, religiosa, moral, etc. Isso pode se dar com a pessoa mais simples, com a pessoa mais rica, com a pessoa mais pobre, com a pessoa mais isto, mais aquilo, nos mais diferentes universos de cada um de nós. A minha formação, de onde eu vim, para onde eu vou, cabe tudo isso, esses conselhos cabem para a realidade de cada um? Porque por que eu faço essa pergunta? No sentido de que, assim, é muito comum que eu ouça, assim, Darleide, falar é fácil. Mas você não sabe o marido que eu tenho. Darleide, falar é fácil, você não sabe a mulher que eu tenho. O nosso mundo não se encontra, a gente não tem interação. Ele não fala. Para começar, ele não gosta de falar. O doutor Régenes está falando aí porque ele gosta de falar, ele interage. Meu marido, não. E essas coisas me preocupam porque, assim, vê a tua história, ouve o que você está dizendo, dá razão, ouve a gente aqui, beleza, é isso aí. Mas não funciona comigo, porque aqui em casa as coisas são... Dá para fazer a coisa acontecer na minha casa, apesar dos pesares? Por onde eu começo esse viver na minha experiência? Essa é muito simples. Não vou nem responder. Vou tomar uma água. Olha, é o seguinte, a primeira coisa que eu recomendo, mas eu tiro de letra essa, nos encontros de casal, Sim. Tiro de letra. Por quê? A pessoa chega em casa, todos chegamos em casa em um determinado horário, a partir das 18 horas, ou em torno disso, e a reclamação dos homens é o seguinte, que a mulher, ela já tem uma rotina, uma outra reclamação dos homens, né? Ela tem uma rotina, e enquanto aquilo não acabar, ela não vai nem me ouvir. Então, claro que ela tem a rotina da casa é dela. Se ela chegou contigo, a rotina é pior ainda, que as coisas têm que acontecer. Se ela já estava em casa, é até mais fácil, porque já está tudo organizado, entre aspas. Mas, o que eu quero dizer? A primeira coisa é eliminar aquilo que estaria entre vocês dois. E uma coisa que está sempre no meio do casal é a televisão.
são os Netflix da vida, nada contra a Netflix, eu acho lindos os canais, mas eu estou dizendo o seguinte, excesso de televisão, é a novela das tal, da tal, e tem novela agora que passa 11 da noite, alguém me falou. Miséria. Então, assim, lá em casa, não estou dizendo que a minha casa é um lar perfeito, não é, mas é muito bom. Que ótimo. Mas eu estou dizendo que lá em casa, o meu filho não conhece TV. Por quê? Porque a mãe e o pai não veem. Nós nunca assistimos televisão para ficar assim. Quando a gente liga a televisão, é um momento, nós dois vamos assistir televisão depois que ele está bem e tal, uma coisa ou outra, um novo tempo da vida, porque fim da noite passa algumas coisas boas. Muito bom. Mas por quê? Fim de noite o dia todo, hein, doutor? Sim, mas é que nós não temos o dia todo em casa, então o nosso claro. tempo é fim. Então, assim, aí já está tudo em paz? Tá. Nós também. Olha que interessante, nós estamos em paz. Já conversamos um monte, já batemos um papo. Então, o excesso de novelas, porque o nosso povo ele é noveleiro, que tristeza. Que tristeza. Não é um cara que assiste televisão para se enriquecer, não. Ele quer ver cultura de TV e às vezes cultura até baixa, mas aquilo faz bem. Curtir a vida dos outros faz bem. Então, é interessante que o meu filho está dando isso. TV para ele é um momento. Vamos assistir isso? Tipo, uau, vamos assistir isso? Por quê? Aqui eles serão realmente um momento de família onde todos ainda aprenderam alguma coisa juntos. Agora, se a esposa chega em casa e não, agora eu não posso, está passando a novela tal. Não fala, eu perdi. Então, assim, aquele momento ali já foi quebrado. E as novelas assim, vão invadindo o horário da noite. Quando acabou a noite, já acabaram as novelas, já acabou também a pira, todo mundo já está morto e não houve diálogo, não houve tempo para diálogo. E volto a dizer, ninguém estava ali buscando crescer, um conhecimento em família. Não, estamos perdendo tempo assistindo a vida dos outros passar e a nossa passando junto e indo para o ralo. E passando mal. E passando mal. Então, você diria que há ruídos nesse processo de aproximação, de interação, e há que também se ter uma dose de boa vontade muito importante, né? Bilateral. Precisa esse marido parar e repensar o seu papel, essa mulher parar e repensar no seu papel. Afinal de contas, se nós ficarmos apenas acusando, fazendo queixas, mas ele sempre isso, ele sempre aquilo, ou ele nunca isso, ela nunca aquilo, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai produzir? Então, é a história de, assim, levantar a poeira e dizer assim, tá, vamos organizar essa casa, dar uma faxina no relacionamento. Eu gosto da coisa prática, do que precisa ser feito, vai ter que ser feito. Vamos fazer? Ok, apesar de que em relacionamento a gente vai esperar sempre um pouco, precisa da participação do outro, né? Exato, agora eu te conto mais. Veja como as reclamações são bilaterais. O homem reclama que, doutor, eu vejo futebol uma vez na quarta-feira e vejo no domingo. Ela vê aquelas novelas a semana inteira, 3 por noite, e eu não posso falar nada. Então, você vê que vem lá de dentro, tipo assim, um tempo que está perdido. São 3 novelas, multiplica isso por quase 1 hora, talvez cada uma delas já se foi à noite. Então, e ela reclama, não estou defendendo o futebol aqui, cada um vai analisar a sua situação em casa. Você está falando de proporção, proporções. Né? Então, doutora, eu vejo de tarde, domingo, vejo na quarta-feira e não tenho mais tempo para aquilo. Mas ela tem tempo, ela fica, e quando sai de lá, vai para o Facebook. Aí tem que compartilhar que o menino fez xixi, fez não sei o quê. Então, as mulheres agora a mulher adora compartilhar. Então, quanto mais ela compartilha com os outros, menos sobra para o marido. Aí você tocou num aspecto também fantástico. A televisão tem o seu lugar, os programas de TV, é tanto que a gente não pode desprezar a televisão, que os ibopes da vida estão aí dizendo da rentabilidade das televisões comerciais, enfim. Mas agrega-se também computadores, smartphones, essa coisa, Facebook. Doutor Régenes, o que tem de relacionamentos sendo prejudicados por conta dos relacionamentos extras em redes sociais é um negócio incrível. O que tem de marido sendo muito joinha e likes e mais likes nas redes sociais ou no Facebook de outras mulheres e não tem nenhuma curtição dentro de casa, é impressionante. Sim, mas veja bem, eu estou falando de mulheres noveleiras, estou falando você usou só um aspecto, do meu filão, por assim dizer. E eu estou agregando essa questão. Sim, eu estou dizendo que, na verdade, elas que já eram noveleiras por definição, não estou falando mal de novelas nenhumas. Na verdade, estou sim. Na verdade, estou sim. Então, assim, a elas que já têm as novelas como parte da noite, à noite, para mim, se resumir novelas, ainda tem que compartilhar muito da vida dela no Facebook. E por aí vamos. Aí não é só o Facebook que é o vilão, aí vai o computador como um todo. Mas estou dizendo o seguinte, que eles reclamam que elas têm já a rotina pré-estabelecida nas novelas, na rotina de compartilhar suas vidas,
e falta para o marido. Então, assim, esse é o posicionamento do marido. Então, menos novelas, mais televisão construtiva, coisas que trazem para o relacionamento, sim, momento de família, sim, mas tem que vir dos dois lados. Ele reclama, ela também reclama. Tem muito homem que está o dia todo com o telefone ligado, não precisa ir para o computador mais, você está o tempo todo teclando. Então, assim, elas também reclamam, mas o deles é porque a rotina da mulher, a prioridade já está pré-estabelecida. Marido reclama porque, voltando só já finalizando o programa, marido quando ele reclama de sexo, ele reclama também de a mulher dar prioridade a uma questão que para ele também é muito importante, para ela também deveria ser importante. A prioridade do sexo para o homem não é a mesma para a mulher, mas há que se dar um certo valor a essa questão também, de modo muito de perto. A mulher até daria mais prioridade a isso aí, desde que houvesse um marido pelo qual ela se interessasse. Boa, então, gostei. Infelizmente, ele se sente já acuado e ele para de demonstrar também interesse. Quando ele tem interesse, um dia que ele chegou em casa animadão e fogoso, ele não terá aquele fogo por parte dela também. Doutor, e a gente tem ficado assim muito assustado com o número de mulheres reclamando de homens que têm perdido o desejo, a libido, ou pelo menos não procura mais a mulher. Antes a gente ouvia mais a mulher fazendo essa reclamação, mas, aliás, o homem fazendo essa reclamação, mas o que tem de homem realmente apresentando desinteresse sexual é uma coisa que precisa, claro, vai passar pelo estresse, vai passar pela uma série de fatores que precisava ser atendido mais de perto, mas os casais estão precisando dar uma atenção especial à sexualidade, hein? Só para um fechamento? Por favor. Infelizmente, nós estamos todos numa correria desenfreada que a máquina impôs sobre nós. E o que acontece? Nessa correria, nós chegamos em casa mortos e o sono às vezes é mais prazeroso do que o sexo. É mesmo. E a mulher, você olha para a esposa, você fica com pena de pensar em alguma coisa. Fica, deixa ela dormir que ela está precisando. Então, eu tenho uma mulher que faz plantão uma vez por semana. Seria um crime eu propor qualquer coisa para ela naquele dia. Do plantão, né? Então, existe também, tem que haver o quê? Um pouco de compreensão bilateral. Com certeza. Doutor, muito obrigada, viu? Foi muito bom aqui conversar com você e ouvir dessas questões. Deus te abençoe. Amém. Continue dando muitas palestras, amando muito a Cláudia e, enfim, sendo feliz como família. A você, muito obrigada pelo carinho também. Uma delícia ter a sua companhia. A gente volta na semana que vem com mais um Sem Tabus. Vai pensando nisso, pensa nas suas queixas, mas não para ficar nas queixas, mas que soluções serão dadas, que resoluções serão tomadas, para que você funcione melhor como ser humano, como inteiro, como alguém que pode dizer, sabe, apesar dos pesares, eu sou feliz e apesar dos pesares, eu consigo fazer o meu marido, fazer a minha mulher feliz. Essa é a intenção, não é? Deus te abençoe. Até o próximo encontro.